Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Alan Alencar, eu sou professor de farmacologia. Na aula de hoje, abordaremos um assunto que é estudado pela psicofarmacologia, ou seja, estudaremos as ações e efeitos, as utilidades clínicas dos fármacos ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. Antes de começarmos a falar da nossa aula de uma maneira mais detalhada, é importante que a gente entenda e aprenda o que significa, né, o termo ansiolítico e também o termo hipnótico. Além disso, também a sedação. O que é um fármaco ansiolítico? O que é um fármaco sedativo? E o que é um fármaco hipnótico? Desculpa. Então, como podemos observar, os ansiolíticos, eles são fármacos utilizados no tratamento da ansiedade, principalmente a ansiedade patológica. A gente vai falar um pouco melhor daqui a pouco. Com o objetivo de reduzir, através dos seus mecanismos de ações, né, os sintomas ou a intensidade dessas crises de ansiedade. E aí, dependendo do fármaco, ele também pode ter ações sedativas, ou seja, sedação é um estágio ou um estado, perdão, no qual o paciente, ele, ao fazer uso de um fármaco ansiolítico, dependendo inclusive da dose e da classe de ansiolítico que esteja sendo utilizada, o paciente ele pode ficar sonolento. Então, geralmente, fármacos ansiolíticos, como exemplo, os benzodiazepínicos, que a gente vai estudar bastante hoje, né, eles também causam sedação. Isso dependendo também da dose administrada no paciente. Estudaremos também os fármacos hipnóticos, que são utilizados no tratamento da insônia, principalmente a insônia crônica. Então, eles também são sedativos, ou seja, causam sonolência, e, lógico, como são utilizados para o tratamento da insônia, eles facilitam o início e a manutenção do sono, geralmente em suas características normais. Em pequenas doses, os fármacos hipnóticos, eles causam apenas sedação, ou seja, o paciente ele fica sonolento, né? Em doses maiores, ele pode causar hipnose, induzir o sono, e doses ainda maiores, ele pode, inclusive, induzir um estado de anestesia cirúrgica. Todos esses fármacos, né, ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, são depressores do sistema nervoso central, tá? Quando a gente fala de ansiedade patológica, é um estado, no caso, desagradável de tensão, apreensão ou inquietude, né? Geralmente, o paciente que tem ansiedade patológica, ele teme, né? E esse temor, esse medo, parece se originar de alguma fonte desconhecida. Ou seja, não é um temor normal, não é um medo normal. Geralmente, um temor desagradável sem causa conhecida, certo? E aí a gente caracteriza isso como, por exemplo, fobias, o pânico e a ansiedade, né? Também. Alguns tipos de ansiedades patológicas. As fobias específicas, como medo de altura, de insetos, né? Clausura, a fobia social, o pânico, como a agorafobia a ambientes públicos, né? O paciente ele fica ansioso quando ele está em um ambiente público, ou, por exemplo, ele também tem agorafobia quando ele está em meio a uma quantidade de pessoas maior do que o normal, ou quando ele vai, por exemplo, fazer uma apresentação para um determinado público. Existe também a depressão ansiosa, ou seja, a ansiedade, que é
um dos principais sintomas da depressão. É por isso que também existem fármacos que são antidepressivos utilizados no tratamento da ansiedade. O estresse pós-traumático, que é uma situação na qual o paciente ele passou por uma situação muito desagradável, e aí sempre que algo faz com que ele lembre dessa situação, né, ele entra num estado de ansiedade devido a esse estresse, né? O paciente ele sofreu um sequestro, ele sofreu um acidente de carro, vamos supor, né? O paciente foi agredido, e aí esse estresse pós-traumático é um tipo de ansiedade que é bastante comum, né? Como uma ansiedade, como um medo, principalmente decorrente de um trauma prévio, tá? E nós temos também o transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC, tá? Geralmente, a ansiedade, ela causa como sintomas alteração no funcionamento de diversos sistemas periféricos, né? O sistema cardiovascular, o que a gente tem de comum é uma palpitação cardíaca, ou seja, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, principalmente porque quando nós entramos numa situação de ansiedade, nós entramos numa situação de resposta de luta, à luta ou fuga, né? E aí a gente tem ativação do sistema nervoso autônomo simpático, com produção e liberação de aminas como a noradrenalina, a adrenalina. Nós também temos a serotonina, né? Participando, como é que se diz? E a dopamina também, né? Participando desses mecanismos fisiopatológicos. No sistema cardiovascular, essas aminas simpático-miméticas, elas são responsáveis ao ativarem seus receptores periféricos, né? Causando aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, vermelhidão, hiperventilação, né? O paciente ele tem um aumento na frequência respiratória. Nós também temos ações endócrinas que podem ser ativadas, né? O sistema endócrino, como elevação nos níveis de cortisol, corticosterona, alteração do funcionamento da glândula tireoide, isso principalmente quando o paciente ele tem uma ansiedade em longo prazo, né, uma ansiedade crônica, patológica, alteração do ciclo hormonal feminino, no trato gastrointestinal, por exemplo, nós podemos observar que o paciente que tem ansiedade crônica pode desenvolver gastrites, úlceras, né, diarreia. Sistema nervoso central, paciente ansioso, ele pode desenvolver insônia crônica, agitação, dificuldade de concentração, principalmente, como é que eu posso dizer, a concentração no momento em que ele, por exemplo, está estudando e precisa aprender algo, ou que ele está assistindo uma aula, a consolidação do aprendizado é prejudicada de maneira significativa quando nós temos situações de ansiedade. E aí, se a gente for falar um pouco, né, da via de sinalização, na verdade, como que o estresse, a depressão, ou até mesmo estados ou situações desagradáveis como a dor, né? A dor é uma situação desagradável. Então, essas situações, elas ativam uma região que a gente conhece como amígdala, no sistema nervoso central, certo? E aí, o que é que vai acontecer? A amígdala, ela tem neurônios, que a gente vai ver no próximo slide, acredito eu, ela tem neurônios que regulam a atividade do hipotálamo, ativando o hipotálamo a liberar o hormônio CRH, que é o liberador de corticotrofina, né? Corticotropina, perdão. Ou corticotropina. E aí esse hormônio ele ativa a pituitária ou a hipófise anterior, que vai liberar o ACTH, e o ACTH, ao cair na corrente sanguínea, chegando no córtex da adrenal, vai estimular a liberação
de cortisol, certo? Então, a gente tem, como mecanismo fisiopatológico da ansiedade, ações de hormônios do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, né? Então, esse eixo ele é hiperativado. E, além disso, além do estímulo da liberação do cortisol, que é um hormônio ansiogênico, nós também temos a ativação da liberação de adrenalina na medula da suprarrenal, que vai estimular de maneira periférica, principalmente, né, sistemas como o sistema cardiovascular para causar aquela palpitação, né, aquele tremor, sudorese e tudo mais. Então, a amígdala é uma região do sistema nervoso central que tem, por exemplo, esse neurônio aqui é um neurônio que produz e libera glutamato. Então, o glutamato, a gente sabe que ele é um neurotransmissor excitatório. Ou seja, quando ele é liberado de seus neurônios, o glutamato, ao ativar receptores pós-sinápticos, ele pode estimular o neurônio pós-sináptico, que vai gerar o seu potencial de ação para liberar o seu neurotransmissor. Então, no caso da amígdala, quando o glutamato é liberado desse neurônio amarelo, ele vai ativar neurônios hipotalâmicos que vão liberar o CRH e o CRH vai agir aonde? Lá na hipófise. E a hipófise vai estimular a adrenal, como a gente falou anteriormente, não é? Mas é muito importante que a gente saiba que, de maneira fisiológica, a amígdala ela tem esses neurônios, anatomicamente falando, perdão, né? Que são glutamatérgicos estimulados principalmente por emoções, né? Mas a atividade desse neurônio ela é regulada de maneira muito coordenada por neurônios inibitórios que produzem o GABA, né? Então, o GABA é produzido por esses neurôniozinhos aqui, que eu estou representando com a cor rosa, e aí, quando o GABA ele é liberado desses neurônios, ele pode simplesmente inibir a liberação, né, de GABA, de glutamato, e aí a inibição dessa liberação reduz a ativação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, esses neurônios GABAérgicos, né, eles são neurônios hiporreativos durante estados de ansiedade, depressão, dor. São esses os neurônios que regulam, né, a atividade do eixo hipotálamo, hipófise adrenal para menos. São esses os neurônios que vão diminuir a ansiedade do paciente de maneira fisiológica. Entretanto, se o paciente ele tem uma ansiedade patológica, existe uma deficiência dessa via GABAérgica, ou seja, o GABA ou ele é menos liberado desses neurônios para inibir os neurônios glutamatérgicos da amígdala, perdão, ou ele pode ser liberado normalmente numa quantidade fisiológica, todavia os receptores do GABA expressos no neurônio glutamatérgico responsável por ativar o hipotálamo, esses receptores eles perdem um pouco da afinidade pelo GABA, certo? Então, geralmente, né, os receptores do GABA, que se classificam em 3 subtipos, que também falaremos daqui a pouco, eles são alvos de fármacos que são moduladores da atividade do GABA, como fármacos benzodiazepínicos. Aqui eu trago uma sequência de eventos que ocorrem geralmente, né, quando o paciente ele desenvolve crises de ansiedade, que seja ela patológica ou que seja ela fisiológica, né? A ansiedade também é um fenômeno fisiológico, dependendo, lógico, da sua duração e da sua causa também. Então, se a gente observar aqui no córtex, o
que é que vai acontecer? Tudo começa no córtex. E aí começa quando uma ameaça real ou percebida ativa os centros sensoriais e as áreas mais sofisticadas de raciocínio no córtex. Com isso, a segunda etapa vai acontecer. O córtex envia uma mensagem para a amígdala, que é aquela região que tem o neurônio glutamatérgico e o neurônio GABAérgico, certo? Independentemente, um sinal pré-consciente pode precipitar uma atividade na amígdala, ou seja, como é que se diz? A amígdala ela também pode ser estimulada de maneira independente do córtex, principalmente em pessoas, pacientes que são portadores de ansiedade patológica, e aí a amígdala ela vai liberar o hormônio de liberação de corticotropina, que vai ativar o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Em resposta a isso, nós temos aqui, tópico 6, as glândulas adrenais produzem epinefrina e também cortisol. E aí o organismo ele se prepara para a resposta de fuga ou luta ou fuga, característica de ativação do sistema nervoso autônomo simpático. Por último, o que é que vai acontecer? Se o estresse se torna crônico, a ativação crônica dessa região, da amígdala, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma produção exacerbada de glicocorticoides, e esses glicocorticoides lá das glândulas adrenais, eles podem ativar o locus cerúleus, que é uma região que produz norepinefrina, certo? E essa liberação, ela é intrinsecamente relacionada ou se comunica com a amígdala. E aí, quando a norepinefrina é liberada do locus cerúleus, ela vem aqui para a amígdala e ela pode ativar a produção de mais CRH e essa reativação continua. É como um ciclo, né? Ou um círculo vicioso. Geralmente, a ansiedade ela está relacionada a distúrbios do neurotransmissor GABA. Por exemplo, a esquizofrenia crônica, ela tem geralmente problemas relacionados aos receptores GABA, né? A epilepsia e a ansiedade, tá? A gente hoje vai focar nesse tópico aqui, ou seja, estudaremos o tratamento da ansiedade de maneira farmacológica, certo? Então, quando o GABA ele é produzido, o que é que pode acontecer? Ele vai ativar o seu receptor, promovendo o seu efeito biológico, principalmente o receptor GABA-A, que é um receptor ionotrópico, permeável a íons cloreto. Só que, geralmente, como eu falei para vocês, o paciente que tem o quê? Que tem uma ansiedade patológica, ele pode simplesmente ter uma redução na atividade desse receptor. De que forma? O receptor ele pode perder a afinidade ou um pouco da afinidade pelo neurotransmissor GABA, mesmo que o GABA esteja sendo biosintetizado numa quantidade fisiológica, ele não consegue se ligar no receptor como deve, e isso é consequência, lógico, de uma redução da afinidade do receptor GABA-A, por exemplo, responsável, né? Aquele os receptores GABA-A são bastante expressos lá naquele neurônio glutamatérgico da amígdala, e aí se o GABA não consegue ativar como deve o receptor GABA-A, por exemplo, lá na amígdala, no neurônio glutamatérgico, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal vai ser hiperativado. Mas nós temos substâncias que são utilizadas para ativar o receptor GABA de maneira independente do neurotransmissor, ou seja, agonistas do receptor GABA-A, como os barbitúricos, a exemplo do
barbital, atualmente utilizado como anticonvulsivante, mas nós também temos moduladores alostéricos, tanto positivos quanto negativos, mas a gente vai focar nos positivos, que são os benzodiazepínicos e os compostos Z, ou novos compostos que a gente observa uma atividade hipnótica, ou seja, eles induzem o sono de maneira mais eficaz comparado aos benzodiazepínicos. Então, esses compostos benzodiazepínicos e compostos Z, eles, por serem moduladores alostéricos positivos do receptor GABA-A, eles se ligam no sítio alostérico do receptor e, ao se ligarem, eles vão aumentar a afinidade do receptor ao GABA. E aí o GABA ele vai conseguir se ligar mais do que antes, quando o estado fisiopatológico estava prevalecendo. Então, diferença entre barbitúrico e benzodiazepínicos mais compostos Z. Os barbitúricos, eles são agonistas, eles ativam o receptor GABA independentemente da presença ou da quantidade de GABA que esteja próximo ao receptor. Então, eles são potentes, né, substâncias que ativam o receptor GABA-A, promovendo depressão do sistema nervoso central. No passado, os agonistas GABA-A, como os barbitúricos, eram bastante utilizados para o tratamento de transtornos de ansiedade, mas eles causam muitos efeitos adversos. E aí, atualmente, eles foram substituídos por esses moduladores alostéricos positivos, como os benzodiazepínicos e os compostos Z, tanto para o tratamento da ansiedade quanto para o tratamento da insônia. E a gente vai falar de todos eles, tá? Então, os receptores GABA. Existem 3 subtipos, 2 deles são ionotrópicos, como o GABA-A e o GABA-C. Geralmente, né, o GABA-A é o alvo, ou é o receptor, né, o alvo principal de fármacos sedativos e hipnóticos, que são moduladores alostéricos positivos desse receptor, certo? Mas nós também temos receptores GABA-C, que também são ionotrópicos, permeáveis a cloreto, e GABA-B, que são acoplados à proteína GIO, ou G inibitória, certo? Mas, como foco para o tratamento da ansiedade patológica e também da insônia crônica, o receptor GABA-A é o principal alvo dos fármacos sedativos e hipnóticos, como benzodiazepínicos e compostos Z. E aí, se a gente observar, é um receptor ionotrópico, né, com aquelas características estruturais que a gente aprendeu na farmacodinâmica, 5 subunidades, né, 2 delas iguais, subunidades alfa, não é? E aí o que é que vai acontecer? Eles têm um poro de abertura para íons cloreto. E aí o que que acontece? Quando os benzodiazepínicos ou como os compostos Z, como os zolpidem, se ligam em sítios alostéricos desse receptor, alostérico por quê? Porque o sítio ortostérico do agonista endógeno está aqui, ó. O GABA ele se liga nas subunidades alfa, né? No sítio ortostérico do receptor. Enquanto que os benzodiazepínicos e compostos Z, eles se ligam em sítios diferentes do GABA, ou seja, sítios alostéricos. E aí eles aumentam a afinidade do receptor GABA-A ao neurotransmissor GABA, que antes estava conseguindo ativar menos do que o que deve ou o que deveria o receptor GABA-A, e agora, através da administração de benzodiazepínicos ou compostos Z, a exemplo do zolpidem, nós observamos que esses fármacos modulam para mais a atividade do receptor, aumentando a afinidade do sítio ortostérico pelo GABA. E aí o GABA, ativando o receptor, faz com que entre mais cloreto na célula, no neurônio, né? Exemplo, neurônio glutamatérgico da amígdala, aquele amarelinho,
neurônio ele vai hiperpolarizar, neurônio hiperpolarizado não consegue liberar o seu neurotransmissor. Nós temos também aqui uma substância chamada de flumazenil, que muitos consideravam no passado o flumazenil como um antagonista de receptores GABA-A. Mas, na verdade, o flumazenil ele é um modulador alostérico negativo de receptores GABA-A. Ele faz o contrário do que os benzodiazepínicos e do que o zolpidem, por exemplo, fazem. Ou seja, quando os benzodiazepínicos enquanto os benzodiazepínicos e o zolpidem aumentam a afinidade do receptor GABA-A pelo GABA, o flumazenil diminui. E o flumazenil, portanto, é utilizado geralmente no tratamento de intoxicações com benzodiazepínicos e também com compostos Z, que são fármacos moduladores alostéricos positivos, que tem como alvo também o receptor GABA-A, certo? Os barbitúricos não são mais utilizados para tratar nem a ansiedade nem a insônia, mas eles são utilizados como anticonvulsivantes, né? E adjuvantes anestésicos, porque eles podem induzir o sono, ou seja, a hipnose, tá? Geralmente, fármacos ansiolíticos, os principais são os benzodiazepínicos, mas nós temos fármacos que também agem na via serotoninérgica, ou seja, aumentando a biodisponibilidade da serotonina, como a buspirona, os antidepressivos, que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Nós também temos antagonistas beta-adrenérgicos, como o propranolol, e outros fármacos que têm uma atividade, né, que estão potencialmente significativa, como ansiolíticos, só que esses fármacos têm uma atividade distinta desses clássicos ansiolíticos, como os benzodiazepínicos, os que agem na via serotoninérgica e ou noradrenérgica, e também o propranolol, que é um beta-agonista. A gente vai falar sobre esses fármacos novos mais lá na frente. Entrando na classe dos benzodiazepínicos, é muito importante a gente ressaltar que todos os benzodiazepínicos são assim classificados porque eles têm esse anel benzodiazepínico. E aí, o que vai variar de representante para representante, olha, o alprazolam, que é bastante conhecido, né? Nós temos o clonazepam, que é o Rivotril, o diazepam, que é o Valium, certo? Lorazepam e oxazepam, que são bastante úteis no tratamento da ansiedade em pacientes idosos, pacientes que têm insuficiência hepática, pacientes que têm insuficiência renal, a gente vai falar o porquê, né? O midazolam, que geralmente é utilizado em combinação com outros fármacos para realização de procedimentos cirúrgicos, certo? E aí, essa figurinha aqui do Hangdale, nona edição, bastante atualizado esse livro, ela mostra que os benzodiazepínicos não são agonistas dos receptores GABA-A, e sim são moduladores alostéricos desse receptor, tá? Então, aqui a gente está observando o modelo da interação desse receptor GABA-A com o benzodiazepínico, que é um modulador alostérico positivo. E aí, fármacos relacionados aos benzodiazepínicos, como os compostos Z, como o zolpidem que eu falei, também se ligam, né, num local ou num sítio alostérico do receptor, modulando a atividade desse receptor para mais, certo? Esse modelo ele descreve um equilíbrio conformacional entre estados em que o local do benzodiazepínico se liga a moduladores alostéricos positivos, como, por exemplo, os benzodiazepínicos, que aumentam a atividade do receptor, ou moduladores alostéricos negativos, como aquele fármaco que eu falei para vocês, o flumazenil, que diminuem ou que diminui a afinidade do GABA pelo receptor, certo?
No último estado, esse receptor GABA-A tem afinidade muito reduzida pelo GABA. Então, consequentemente, o canal de cloreto permanece fechado quando o flumazenil é administrado para tratar intoxicações. Então, lembrar sempre, benzodiazepínico não é agonista do receptor GABA-A, ele aumenta a afinidade do receptor ao neurotransmissor GABA. Então, se não tiver GABA para se ligar no receptor, não adianta administrar o benzodiazepínico, porque o GABA ele precisa estar presente no local próximo ao receptor, ter a afinidade aumentada pelo receptor quando o benzodiazepínico ou composto Z é administrado, para poder aumentar a atividade do receptor, ao contrário dos barbitúricos, que são agonistas dos receptores benzodiazepínicos e ativam o receptor também de maneira alostérica, ou seja, se ligando no sítio alostérico, mas de maneira independente do GABA. Os barbitúricos eles conseguem ativar o receptor GABA independentemente da presença do neurotransmissor na região próxima ao receptor. Então, aqui eu trago uma figurinha mostrando um pouquinho sobre a farmacodinâmica, o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos, certo? Que são esses fármacozinhos amarelinhos que se ligam nesse sítio alostérico amarelinho. E aí, o que é que vai acontecer? O GABA verdinho vai se ligar por aumento da afinidade no seu sítio ortostérico, consequentemente vai haver abertura do canal e íons cloreto vão entrar na célula, fazendo com que esse neurônio sofra ou passe por um processo de hiperpolarização, consequentemente não vai conseguir fazer o quê? Consequentemente não vai despolarizar nem atingir o seu potencial de ação para liberar, por exemplo, o glutamato lá na amígdala, tá? Então, outra figura que representa o mecanismo de ação desses fármacos, a gente tem aqui. Figura A, receptor vazio sem, aqui ainda fala agonistas, ou moduladores alostéricos, né? Então, o receptor vazio, sem o GABA, sem o barbitúrico, ou até mesmo, lógico, sem o benzodiazepínico ou composto Z, ele está fechado, ele não consegue permear ou ativar correntes de influxo de cloreto para o neurônio. Mas, quando o receptor está ligado com o GABA, que é o neurotransmissor responsável por ativá-lo, a ligação do GABA causa a abertura do canal de cloreto, levando à hiperpolarização da célula. E aqui a gente mostra o receptor ligado com o GABA e com benzodiazepínicos, que são moduladores alostéricos positivos. E aí, o que acontece? Quando esses moduladores eles se ligam no sítio alostérico, a ligação do GABA é potencializada, resultando em maior entrada de íons cloreto, tá? Em comparação, os benzodiazepínicos com os barbitúricos, a gente, lógico, já falou que os barbitúricos eles são agonistas de receptores GABA-A, enquanto os benzodiazepínicos e compostos Z são moduladores alostéricos positivos. Então, lógico que, por não dependerem da ação do GABA, os barbitúricos eles são muito mais potentes que os benzodiazepínicos e compostos Z. E isso acontece principalmente pela diferença no mecanismo de ação. Porque quando os barbitúricos se ligam no seu sítio alostérico, eu acho que até tem aqui no receptor que eu mostrei para vocês, GABA-A representado, o sítio de ligação do... olha só, barbitúrico se liga numa região muito mais distante, ou muito distante da região alostérica que os benzodiazepínicos e compostos Z se ligam. E aí, os barbitúricos, eles são, como eu falei para vocês, agonistas alostéricos do receptor. E aí, eles têm como mecanismo de ação principal o aumento no tempo de abertura do canal de cloreto, ou seja, o canal de cloreto, quando ligado a um barbitúrico, ou seja, o receptor GABA-A, ele vai aumentar o tempo de abertura desse canal. E essa
abertura do canal ela não depende do neurotransmissor GABA, como eu falei para vocês. Por isso que eles são agonistas. Um exemplo, o fenobarbital, que é o, né, princípio ativo do Gardenal, utilizado como anticonvulsivante. Então, os barbitúricos são agonistas alostéricos do receptor GABA-A, enquanto que os benzodiazepínicos, eles não aumentam o tempo de abertura do canal, e sim fazem o quê? Quando eles se ligam no sítio benzodiazepínico, ou sítio alostérico, e aumentam a afinidade do GABA pelo receptor GABA-A, o que ocorre é um aumento na frequência de abertura do canal, ou seja, o número de vezes em função do tempo que o canal de cloreto vai abrir e fechar vai ser maior na presença de um benzodiazepínico e composto Z do que na ausência, certo? E aí, consequentemente, essa abertura, tendo um aumento na frequência, vai gerar mais entrada de cloreto, mas não uma entrada tão significativa como aqui o barbitúrico, o fenobarbital pode causar. Então, por isso que, dependendo do aumento da dose, os barbitúricos, eles podem causar até mesmo coma, né? Ah, os benzodiazepínicos não? Podem sim, tudo depende da dose, né? Eles podem, numa dose muito alta, exacerbada, causar o coma, mas o barbitúrico, por ser muito mais potente agonista e não modulador alostérico, e pelo mecanismo de ação ser distinto, ele aumenta o tempo de abertura, enquanto o BZD, o benzodiazepínico, aumenta a frequência de abertura do canal. Se a gente tem uma potência maior do barbitúrico, né, um efeito depressor do sistema nervoso central muito mais evidente quando o barbitúrico é administrado, por isso que eles hoje em dia não são mais utilizados como fármacos ansiolíticos, eles são utilizados como anticonvulsivantes, ou até mesmo em procedimentos, uma terapia combinada em procedimentos cirúrgicos, por exemplo. Então, os benzodiazepínicos, eles potencializam a ação do GABA, facilitam a abertura dos canais de cloreto pelo GABA, aumentam a frequência da abertura do canal para uma dada concentração do GABA, não alteram a condução ou o tempo de abertura do canal, que quem faz isso é barbitúrico, e nem afetam receptores de outros aminoácidos. Por exemplo, os barbitúricos, existem estudos que mostram que barbitúricos eles causam depressão do sistema nervoso central por agirem em outros receptores que, ao serem ativados ou bloqueados, não são receptores GABA-A, né? Por exemplo, receptores de glutamato e outras substâncias que são excitatórias, né? Outros neurotransmissores excitatórios, os barbitúricos eles podem deprimir o sistema nervoso central de maneira mais potente, porque eles causam a ativação ou bloqueio dessas vias excitatórias, inibindo-as, certo? Os benzodiazepínicos eles são mais seguros porque eles têm uma seletividade para o receptor GABA-A, eles não afetam receptores de outros aminoácidos. Em relação à farmacocinética, todos os benzodiazepínicos eles são completamente absorvidos, ou seja, eles têm uma absorção pela via oral muito, como é que se diz, significativa, muito boa, completa, com exceção do clorazepato, que é rapidamente descarboxilado no suco gástrico pelo HCl, e aí quando ele é descarboxilado, ele se transforma no N-desmetildiazepam, que a gente conhece como nordazepam, que subsequentemente sofre absorção completa, certo? Então, mesmo que o clorazepato sofra essas ações que são responsáveis, aliás, são consequências das ações do ácido clorídrico no suco gástrico, essa descarboxilação não vai alterar de maneira significativa a atividade depressora do sistema nervoso central desse fármaco aqui, porque mesmo que ele sofra essa descarboxilação, ele se transforma no nordazepam, que também sofre absorção completa e deprime a atividade do sistema nervoso central e sintomas de ansiedade. Fármacos que agem sobre os receptores benzodiazepínicos, eles podem ser
divididos em 4 subclasses ou categorias, com base em suas meias-vidas de eliminação. A exemplo dos benzodiazepínicos de ação ultra curta, agentes de curta duração, como midazolam, triazolam, o zolpidem, que é um composto não benzodiazepínico, como a gente já falou, é um composto da classe dos compostos Z, certo? E a exopiclona, tá? Agentes de ação intermediária, como o estazolam, temazepam. Agentes de ação longa, esqueci de colocar o 4 aqui, desculpa, incluindo o flurazepam. O diazepam tem uma meia-vida de eliminação muito longa, né, o Valium, e o quazepam, certo, gente? Aí essa tabela aqui, ela traz características farmacocinéticas, ou seja, para os principais benzodiazepínicos na clínica utilizados, como o diazepam, o Rivotril, né, o Frontal, o oxazepam, o lorazepam e o midazolam. Principais vias de administração, meias-vidas, geram metabólitos ativos, o oxazepam e o lorazepam geralmente não, né? O clonazepam também não, certo? O metabólito, a meia-vida do metabólito ativo, do nordazepam, aliás, do diazepam, que é o nordazepam, 60 horas, então ele tem uma ação muito longa, certo? Apesar do clonazepam ele não gerar metabólito ativo, a duração total de ação do clonazepam, do Rivotril, é longa. Alprazolam, uma duração média. Oxazepam e lorazepam, uma duração curta, por isso que eles têm indicação para pacientes idosos, por exemplo, e a gente vai entender que isso depende muito da farmacocinética dessas substâncias. E o midazolam, que tem uma ação ultra curta, mas ele é muito potente. Geralmente, né, as principais vias de administração do midazolam são intravenosa e intramuscular, ou seja, vias parenterais. Por que que o oxazepam e o lorazepam, eles são opções para o tratamento da ansiedade em pacientes idosos? Porque o metabolismo hepático em pacientes idosos e, às vezes, também a função renal, ela é reduzida, né? E aí, esses fármacos, eles só sofrem reação de glicuronidação, ou seja, reação de fase 2, eles não sofrem reação de fase 1. Então, quando eles são administrados, o oxazepam, né, que o temazepam pode ser convertido em oxazepam também, mas principalmente o oxazepam e o lorazepam, por não precisarem sofrer reações de fase 1 pelas enzimas de histocromo P450, eles sofrem apenas reação de fase 2 e isso diminui a sua meia-vida de eliminação, fazendo com que eles tenham, né, num paciente idoso, que no fígado passar por processos metabólicos menos exigentes, que demoram menos, que necessitam de menos atividade enzimática, principalmente utilização de enzimas que fazem reação de fase 2. Enquanto todos os outros benzodiazepínicos que a gente está mostrando aqui precisam passar por reações de fase 1 e também de fase 2. Principais efeitos farmacológicos dos benzodiazepínicos, eles podem induzir o sono, ou seja, eles diminuem o tempo para o início do sono e a duração total do sono, eles afetam menos o sono REM, que é aquele sono de movimentos rápidos dos olhos, geralmente durante o sono REM é o sono onde a gente tem aqueles sonhos vívidos, né? Onde a gente tem também a consolidação da memória e do aprendizado, e aí, comparado a outros hipnóticos, os benzodiazepínicos afetam menos o sono REM, consequentemente, aumentando, né? Ou, na verdade, aumentando não, afetando menos a consolidação da memória e do aprendizado, certo? Do que outros fármacos hipnóticos. Eles também podem reduzir a ansiedade, lógico, e a agressão por ação no receptor GABA-A, mas são relaxantes musculares. Por quê? Porque se você reduz a atividade glutamatérgica com um benzodiazepínico lá na amígdala, o glutamato que poderia ativar a via colinérgica para ativação
né, da placa motora, no tônus muscular somático, é reduzida quando o paciente ele faz uso de um benzodiazepínico. E aí o tônus muscular somático, no estado ansioso, ele é reduzido. E aí o tremor é reduzido também, né? Eles têm ação anticonvulsivante, o diazepam é bastante útil nesse caso. Aqui a gente tem alguns usos clínicos dos principais benzodiazepínicos. Essa tabela ela é do Goodman. 13ª edição, certo? Transtornos de ansiedade, agorafobia, tratamento da abstinência ao álcool, pré-medicação anestésica, o diazepam, transtorno de ansiedade, pré-medicação anestésica, ele também é utilizado para alguns tratamentos epilépticos, certo? Ou convulsões. Clonazepam, que é o Rivotril, distúrbios convulsivos, mas muito mais para o tratamento do pânico, adjuvante na mania aguda, geralmente paciente que tem crises de ansiedade por conta de um transtorno bipolar, pode fazer o uso do clonazepam SOS, certo? Estazolam, flurazepam, lorazepam, transtornos de ansiedade, abstinência ao álcool, também como pré-medicação anestésica, distúrbios convulsivos. Midazolam é o que é mais utilizado como pré-medicação anestésica, tá? Oxazepam, quazepam, temazepam e triazolam, todos eles, né, com as suas utilidades clínicas, o estazolam e o flurazepam como hipnóticos, principalmente, o triazolam também, né, além do quazepam e temazepam, e, como vocês viram, o lorazepam, que é utilizado para transtornos de ansiedade sofrendo apenas biotransformação de fase 2, pode ser bastante indicado para o tratamento da ansiedade em idosos. Geralmente, os benzodiazepínicos causam hipotensão. Geralmente, essa hipotensão é mais significativa em indivíduos, pacientes idosos ou hipovolêmicos. Geralmente, também não interferem com a função respiratória, e isso é muito dependente da dose, porque, lógico, se a dose ela for muito alta, ele pode sim causar depressão respiratória, mas não tanto quanto, por exemplo, um barbitúrico pode causar. A depressão respiratória que o barbitúrico causa é até mesmo equiparada à depressão respiratória de um fármaco opioide. Relaxante muscular, o relaxamento muscular, sedação, amnésia anterógrada. O que é isso? A gente utiliza essa técnica de amnésia anterógrada para que o paciente ele passe por procedimentos, como é que eu posso dizer? Eu diria que procedimentos invasivos ou procedimentos desagradáveis ou procedimentos que façam com que ele se sinta ansioso, muito ansioso. Ele não vai, durante o procedimento, devido à amnésia anterógrada induzida pelos benzodiazepínicos. Um exemplo, o midazolam é utilizado para causar amnésia anterógrada, por exemplo, quando a gente vai fazer a endoscopia, e aí você faz a endoscopia e acaba não lembrando o que aconteceu na hora do procedimento. Então, esse estado de amnésia é uma amnésia em que o paciente ele está acordado, mas ele não lembra, depois que o efeito farmacológico é cessado, ele não lembra o que aconteceu durante aquele procedimento. Mas eles têm esse defeito aqui, ó, na verdade, essa desvantagem. Podem causar tolerância e dependência. Eles são fármacos que podem também ser classificados ou considerados como drogas de abuso. Então, falando mais da amnésia anterógrada, ela é útil em pequenos procedimentos médicos para que o paciente ele não recorde do método invasivo, evitando assim memórias desagradáveis, até mesmo aquele transtorno, né, estresse pós-traumático. O Rofinol, flunitrazepam, atualmente ele não é mais comercializado, principalmente porque era conhecido como o fármaco que induzia
Noite Cinderela, certo? Conhecido como droga do estupro e utilizada para violações onde as vítimas têm dificuldade de recordar o fato. O flunitrazepam causa, basicamente, inclusive numa dose baixa, amnésia anterógrada. Então, por isso que ele era muito utilizado para causar aquilo que a gente conhecia como Boa Noite Cinderela. Então, hoje o flunitrazepam, ele entrou, ele não é mais comercializado em larga escala, principalmente por conta desse fato, né? Dessa razão, desse efeito farmacológico que o flunitrazepam pode causar, que é a amnésia anterógrada. O flumazenil é um modulador alostérico negativo do receptor benzodiazepínico, ou do GABA-A, né? E aí ele é utilizado para o tratamento de intoxicações. É um composto benzodiazepínico que compete com os benzodiazepínicos no seu local de ligação, nos receptores A, ou GABA-A, antagonizando assim os seus efeitos, antagonizando porque vai impedir que os benzodiazepínicos aumentem a frequência de abertura do canal devido ao aumento da afinidade do receptor GABA-A pelo GABA, mas, na verdade, quando o flumazenil ele se liga lá no seu sítio de ligação, né, do receptor GABA, ele modula para menos a atividade do receptor em termos de afinidade. Ele diminui a afinidade do receptor pelo GABA e, consequentemente, ele reverte as ações de benzodiazepínicos. Tá? Ó, intoxicação revertida, né? Ou pode reverter intoxicações causadas por benzodiazepínicos, ou para reverter efeitos de benzodiazepínicos como um midazolam, utilizados para pequenos procedimentos cirúrgicos, caso o paciente ele demore a, como é que se diz, retornar daquele estado, como é que se diz, de depressão do sistema nervoso central induzida pelo midazolam, que pode ser prolongado. Você pode reverter isso utilizando o flumazenil, perdão. Ele tem uma ação rápida e eficaz quando injetado intravenosamente, mas o seu efeito dura apenas 2 horas. Então, ele pode causar convulsões, né? Geralmente, em pacientes tratados com o flumazenil, isso é mais frequente nesses pacientes que quando fazem uso do flumazenil, eles também estão em utilização de antidepressivos da classe dos tricíclicos, como a amitriptilina. E isso, no caso, é uma interação medicamentosa, né? Deixa eu só dar uma limpadinha nessa bagunça aqui, beleza? Os achados de que o flumazenil melhora o estado mental de paciente com doença hepática grave, em paciente que desenvolve o que a gente conhece como encefalopatia hepática, e na intoxicação alcoólica ainda não foram confirmados em ensaios clínicos, certo? Outros ansiolíticos, via serotoninérgica. Geralmente, existem inúmeros estudos que mostram, por exemplo, que a depressão, que também é um distúrbio do humor, né, que pode causar ansiedade, ela é causada por um defeito, entre aspas, nas vias serotoninérgicas, noradrenérgicas e até mesmo também dopaminérgicas, principalmente quando o paciente ele tem transtorno bipolar. Essa é a hipótese monoaminérgica, né, da depressão. E, lógico, a serotonina, ela também está relacionada na regulação da ansiedade. Quando a serotonina é produzida e armazenada em suas vesículas e é liberada, ela ativa receptores no neurônio pós-sináptico, diminuindo a ansiedade. E aí, essa via serotoninérgica ela pode ser prejudicada quando ocorre redução na liberação de serotonina. Você vai ter menos serotonina ativando receptores pós-sinápticos e menos serotonina diminuindo a ansiedade. E existem fármacos que agem nessa via serotoninérgica, né? Diminuindo a ansiedade e também depressão. Uma substância chamada buspirona,
ou denominada buspirona, como buspirona, é um ansiolítico. Não confundamos buspirona com bupropiona. Bupropiona é um antidepressivo, tá? A buspirona, ela é utilizada como ansiolítico porque ela é um agonista parcial de receptores 5-HT1A, que são receptores acoplados à proteína G inibitória. Geralmente são receptores pré-sinápticos autorregulatórios, certo? Alguma ação sobre receptores dopaminérgicos, mas a buspirona, ela é um ansiolítico e ela reverte a ansiedade, principalmente por aumentar a biodisponibilidade de serotonina, que na ansiedade está, por exemplo, tem uma concentração na fenda sináptica menor do que o que deveria e o paciente desenvolve ansiedade. Então, a buspirona se liga ao receptor 5-HT1A pré-sináptico, pode haver agravamento da ansiedade no início do tratamento, isso é comum, e aí não é interessante prescrever a buspirona para pacientes que têm síndrome do pânico, certo? Mas, em longo prazo, esses receptores 5-HT1A pré-sinápticos, eles serão dessensibilizados e aí vai haver o quê? Aumento na liberação de serotonina e a serotonina vai conseguir regular a ansiedade desse paciente. Então, a buspirona, diferentemente de um benzodiazepínico, se você tomar o benzodiazepínico agora, daqui a meia hora você pode ter um efeito ansiolítico sendo evidenciado. A buspirona é um ansiolítico que promove esse efeito quando utilizado em longo prazo. E, inclusive, no início da terapia, a buspirona ela pode causar o quê? Agravamento da ansiedade, porque a gente vai ver daqui a pouco. No próximo slide eu vou explicar para vocês. Tá? Então, deixa eu só dar uma limpadinha aqui. A buspirona, como é que ela vai agir? Ela é um agonista parcial de receptores serotoninérgicos 5-HT1A. Ela pode ativar esses receptores pós-sinapticamente, mas a buspirona também pode se ligar em receptores no neurônio pré-sináptico 5-HT1A de serotonina. E o que é que isso leva? O que é que isso ocasiona? O que vai ocasionar é o seguinte. O receptor 5-HT1A, que é o receptor de serotonina, o que é que acontece? Quando a serotonina ela está armazenada em vesículas e ela é liberada na fenda sináptica, como eu falei para vocês, o que é que vai acontecer? Ela vai ativar seus receptores pós-sinápticos, diminuindo a depressão, mas também pode diminuir estados patológicos de ansiedade. Se você tem diminuição dessa via serotoninérgica, o que é que pode acontecer? Esses efeitos da serotonina em seus receptores pós-sinápticos pode ser reduzido. E aí o que é que acontece? A buspirona, ela na verdade faz a mesma coisa que a serotonina faz, só que com um objetivo seguinte. A buspirona, quando ela é administrada paciente, ela tem afinidade, ela é seletiva, é um agonista parcial de receptores 5-HT1A. E aí esses receptores 5-HT1A acoplados a GI, o que é que vai acontecer? Vai haver ativação da subunidade beta-gama da proteína G, e essa subunidade beta-gama vai fazer com que haja o quê? Saída de potássio dos neurônios por canais GIRC. Quem tem dúvida nessa via de sinalização da proteína G e O pode assistir a minha aula
de farmacodinâmica no meu canal do YouTube, tem aqui para vocês, tá, gente? Mas aí o que é que vai acontecer? Se sai carga positiva do neurônio, esse neurônio vai ficar o quê? Negativo. Então, é um dilema, porque se a buspirona deixa o neurônio hiperpolarizado, esse neurônio vai ter uma redução maior ainda na liberação de serotonina. Então, por que a buspirona causa um efeito ansiolítico? Isso que a buspirona pode induzir, esse efeito, no início da terapia, buspirona, perdão, gente. Por isso que muitos pacientes que fazem uso da buspirona nos primeiros dias, na primeira semana, até meados da segunda semana, eles têm até mesmo uma maior, podem ter maiores crises de ansiedade com uma frequência maior e uma intensidade maior. Porque no início da terapia, a buspirona, ao invés de aumentar a liberação de serotonina, ela reduz. E nós temos que aumentar na via serotoninérgica para causar um efeito ansiolítico, a gente tem que fazer isso, aumentar os níveis de serotonina. E não reduzir, mas a buspirona no início da terapia ela reduz. Só que se você fizer o uso prolongado da buspirona, vai acontecer o quê? Processo de dessensibilização desse receptor 5-HT1A pré-sináptico e ele vai deixar de responder à buspirona. Se ele deixa de responder à buspirona, o que é que vai acontecer? Ó. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 receptor acoplado. Proteína GI-O, né? Receptores serotoninérgicos pós-sinápticos. Então, a gente tem uma dessensibilização do receptor 5-HT1A. Se ele é dessensibilizado, isso quer dizer que ele deixa de responder às substâncias que o ativam, ou seja, deixa de responder a agonistas. Então, por exemplo, aquele mesmo mecanismo, vou dizer que isso aqui verdinho, o mesmo mecanismo que a noradrenalina faz para diminuir a sua liberação, ou seja, a ativação de receptores alfa-2 pré-sináptico, a serotonina também faz, só que isso a partir da ativação de receptores 5-HT1A. Isso a gente chama de feedback negativo. Então, quando a gente administra buspirona num período prolongado no paciente, a buspirona, além de se ligar no receptor, impedindo que a serotonina se ligue, meio que antagonizando as ações da serotonina, ela vai, em longo prazo, causar o quê? Dessensibilização do receptor. E aí a serotonina não consegue, nem mesmo a buspirona, ativar mais esse receptor. Se não tem feedback negativo, vai haver aumento na liberação de serotonina, e é isso que a gente quer. Então, se a gente tem aumento na liberação de serotonina, ela vai ativar seus receptores do neurônio pós-sináptico e reduzir os sintomas da ansiedade. Esse mecanismo de ação da buspirona é muito interessante, né? Mas a gente tem que sempre estar ligado ou atento para o fato de que a buspirona, no início da terapia, pode causar um efeito ansiogênico, exatamente pelo fato dela ativar o receptor 5-HT1A, que ainda não está dessensibilizado. Com o passar do tempo, é que o feedback negativo ele deixa de acontecer. Certo, gente? Então, ela é utilizada para o tratamento da ansiedade generalizada, a buspirona, tá? Pode causar náuseas, vertigem, cefaleia, agitação, principalmente no começo da terapia. Importante,
não causa dependência, mas tem um início de ação muito lento. É necessária a dessensibilização do receptor para que o efeito seja observado. Nós temos também na via serotoninérgica fármacos que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como fluoxetina, paroxetina, escitalopram, citalopram, sertralina, mirtazapina. Professor, mas isso não são fármacos antidepressivos? São, mas o fato deles inibirem a recaptação de serotonina, ou seja, eles são inibidores do transportador que recapta a serotonina e, consequentemente, vai fazer com que haja aumento de serotonina na fenda sináptica, o que é que vai acontecer? Eles também podem, já que a gente sabe que a serotonina tem um efeito ansiolítico, promover redução dos sintomas da ansiedade ou até mesmo das crises de ansiedade, principalmente em pacientes depressivos, certo? Então, na via serotoninérgica, esses inibidores seletivos do transporte ou recaptação da serotonina, né, como a fluoxetina, o escitalopram e sertralina, o citalopram, são bastante utilizados como antidepressivos, eles também reduzem os sintomas de ansiedade, né, principalmente ansiedade generalizada, transtorno do pânico, fobia social, por promoverem aumento da serotonina na fenda sináptica, tá, gente? Tem uma boa biodisponibilidade pela via oral, né? Dose inicial igual à dose de manutenção, ou seja, a gente não começa com doses baixas, aumentando a dose, o que pode acontecer, por exemplo, com a buspirona. A gente pode começar um tratamento com uma dose baixa de buspirona e aumentar essa dose a partir do momento em que o paciente ele já começar a apresentar os efeitos ansiolíticos do fármaco. A meia-vida desses inibidores seletivos da recaptação é compatível com uma dose única no dia, e isso é conveniente ao paciente, mas a gente também tem início da resposta em 3 a 8 semanas. Existe um mecanismo de sinalização para isso, né? Por que quando a gente faz uso de inibidores da recaptação de serotonina ou de fármacos antidepressivos, os efeitos eles só são observados em longo prazo? Quem tiver curiosidade, aqui no meu canal do YouTube, vocês também encontrarão a aula de antidepressivos, e lá eu explico em detalhes o porquê ocorre, né, geralmente esse início demorado de ação de fármacos antidepressivos, e no caso, se são antidepressivos e ansiolíticos, eles também vão demorar para causar o quê? Redução da ansiedade. Então, por isso que esses fármacos inibidores da via serotoninérgica, da recaptação da serotonina, do feedback negativo que a serotonina faz no receptor 5-HT1A, como a buspirona, né? Esses fármacos eles podem ser utilizados em combinação com benzodiazepínicos. Mas o benzodiazepínico ele é geralmente utilizado como SOS, ou seja, o paciente está com uma crise de ansiedade, faz uso do benzodiazepínico somente quando tiver a crise de ansiedade, porque se ele fizer o uso crônico e frequente, o benzodiazepínico ele pode induzir tolerância e dependência ao paciente. Então, o ideal é que o benzodiazepínico como ansiolítico seja utilizado como SOS, já que outros fármacos, a exemplo dos que agem na via serotoninérgica, podem reduzir a ansiedade, só que em longo prazo, tá? Efeitos adversos, insônia, irritabilidade, diminuição da libido, né? Náuseas, vômito, diarreia. Essa diminuição da libido, vocês vão ver na minha aula de antidepressivos, ela ocorre menos quando a gente fala de um fármaco que é um antidepressivo, bupropiona, né? O bup1. Quando eles agem, né? A serotonina, por agir no receptor 5-HT3, ela pode causar náuseas, vômitos, diarreia, pode causar síndrome de abstinência, ou seja, tontura, dor de cabeça, nervosismo, náuseas, insônia. Então, jamais fazer a retirada abrupta do antidepressivo, e muito menos
do benzodiazepínico. O desmame tem que ser feito, a retirada tem que ser feita de maneira lenta, diminuição gradativa, e demora muito tempo, né, para a gente fazer o desmame de um paciente que faz uso desses fármacos, principalmente por conta, né, que a gente quer evitar essas síndromes de abstinência. Eles são contraindicados em mulheres grávidas, principalmente porque podem atravessar a placenta e causar efeitos deletérios no feto, tá? Interações medicamentosas, geralmente por inibição das enzimas do citocromo P450. Se ela, por exemplo, a paroxetina e a fluoxetina inibem essa enzima. Outros fármacos que também podem ser metabolizados pela CYP2D6, se tem a enzima está inibida pela paroxetina, por exemplo, e a paroxetina é administrada junto com esse fármaco, que também é metabolizado pela CYP2D6, esse segundo fármaco pode ter um aumento na sua duração de efeito ou de ação, por conta da inibição dessa enzima. A fluvoxamina inibe a CYP1A2 e a CYP2C19, inibidores da CYP3A4, uma das principais enzimas que faz biotransformação de fase 1, fluoxetina e fluvoxamina. Tá? Então, cuidado nas interações medicamentosas. Nós também temos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Inibem a recaptação de serotonina, da mesma forma que os inibidores seletivos da serotonina fazem, ou seja, inibindo a recaptação por inibir o transportador de serotonina, mas também tem seletividade para o transportador de noradrenalina. Então, em neurônios noradrenérgicos e serotoninérgicos, os inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina e serotonina aumentam os níveis de noradrenalina e de serotonina na fenda sináptica e, devido à hipótese monoaminérgica, esse aumento, né, de noradrenalina e serotonina na fenda sináptica pode ativar receptores, causando uma ação e desencadeando um efeito ansiolítico, tá? Podem, por estarem mais concentradas, ou seja, não estão sendo recaptadas, ativar mais seus autorreceptores regulatórios, dessensibilizando esses receptores, um mecanismo bem parecido com o da buspirona, diminuindo ainda mais o feedback negativo, utilizados no estresse pós-traumático e nas crises de pânico, porque eles têm uma ação ansiolítica mais rápida, não exercem ação sobre efeitos muscarínicos, estaminérgicos ou alfa-adrenérgicos. Por que eu trouxe isso para vocês? Na minha aula de antidepressivos, vocês vão ver uma classe de antidepressivos que são os antidepressivos tricíclicos. Esses antidepressivos tricíclicos, pessoal, eles fazem a mesma coisa que os IRSNs fazem, mas eles também podem bloquear receptores muscarínicos, agir sobre receptores da histamina e também receptores alfa-adrenérgicos, causando efeitos adversos, inclusive sonolência, bastante sonolência. Um exemplo, amitriptilina. Por isso que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles têm um mecanismo de ação parecido com os dos antidepressivos tricíclicos, mas o fato deles serem seletivos para o transportador de noradrenalina e para o transportador de norepinefrina, perdão, de serotonina, sem agir nesses receptores aqui, diminui os efeitos adversos em comparação aos antidepressivos tricíclicos. Um exemplo de inibidor seletivo da recaptação de norepinefrina e serotonina, venlafaxina. Temos também a desvenlafaxina, tá? A venlafaxina tem uma meia-vida de 5 horas, gera um metabólito que ainda tem atividade, que é a desmetilvenlafaxina, de 11 horas, biotransformação hepática, eliminação renal, lógico, tem efeitos adversos, interações medicamentosas, geralmente com inibidores da MAO,
causando a síndrome serotoninérgica. Propranolol, para o tratamento agudo, lógico, contraindicado para pacientes diabéticos e pacientes com asma, porque eles bloqueiam receptores beta-1, mas também receptores beta-2, tanto beta-2 pulmonares, isso foi bastante falado na minha aula de adrenérgicos, que também está aqui no canal do YouTube, tá? Então, nos pulmões, a contraindicação é porque o propranolol pode causar no paciente asmático precipitação de crises asmáticas, e no diabetes, porque o bloqueio de receptores beta-2 retarda a recuperação de crises de hipoglicemia. Além disso, o propranolol, ao bloquear receptor beta-1 cardíaco em paciente diabético, mascara as crises de hipoglicemia, porque diminui a frequência cardíaca. E a frequência cardíaca aumentada num paciente que está com diabetes e hipoglicemia, né? O que acontece? É um sinal e um sintoma que faz com que o paciente precise utilizar algum carboidrato para poder reverter essa crise, né, de hipoglicemia. Então, o propranolol ele é contraindicado na asma e no diabetes. Ele é um ansiolítico para tratamento agudo, por bloquear receptores noradrenérgicos, né, beta, causa diminuição do tônus simpático ao bloquear esses receptores, e são utilizados para tratar algumas formas de ansiedade, particularmente quando sintomas físicos, como a sudorese, tremor, taquicardia, são incapacitantes, ou seja, impedem que o indivíduo, ele, por exemplo, está muito ansioso porque ele vai fazer uma apresentação, vai falar em público, né? Então, esse tratamento agudo, ele reduz com o propranolol a sudorese, o tremor, taquicardia, que são sintomas que podem incapacitar o indivíduo de desenvolver atividades em público, por exemplo, por estar bastante ansioso. Mas a sua eficácia depende do bloqueio das respostas simpáticas periféricas. Ele não tem uma ação central tão evidente, ou seja, ele não é um depressor do sistema nervoso central. E aí, por isso que as ações ansiolíticas do propranolol, elas são mais periféricas do que centrais, tá? Venlafaxina, que da mesma forma que eu acabei falando da venlafaxina, era para eu ter deixado o slide, ó. Venlafaxina é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina. Ela tem... esse slide ele está duplicado, perdão, tá, gente? Então, nós temos também outros fármacos que são potencialmente ansiolíticos, como a gabapentina e pregabalina, que são bloqueadores de canais de cálcio neuronais. E aí, se você bloqueia a entrada de cálcio em neurônio, por exemplo, que libera glutamato, aquele neurônio amarelo lá da amígdala, você diminui a liberação de glutamato e a ativação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Eles são utilizados geralmente como anticonvulsivantes, mas atualmente eles têm sido bastante empregados em outras situações clínicas, como dor crônica, né? Como ansiolíticos, né? A quetiapina também, ela é, na verdade, um antipsicótico, mas pode ser útil para tratar algumas formas de ansiedade. Todavia, a quetiapina ela causa efeitos adversos significativos. A amitriptilina é um antidepressivo tricíclico, tem um mecanismo de ação semelhante ao da venlafaxina, que foi o que eu falei anteriormente. Todavia, a amitriptilina pode agir sobre receptores muscarínicos, estaminérgicos e também adrenérgicos. E aí ela pode causar mais efeitos adversos, tá? Do que a venlafaxina. Todavia, a amitriptilina também pode, por inibir a recaptação de serotonina, aumentar a biodisponibilidade de serotonina na fenda sináptica em regiões de regulação do humor, e aí isso, consequentemente, pode diminuir os sintomas de ansiedade. E a feneuzina também, que é uma inibidora da MAO, a MAO que biotransforma ou metaboliza,
a serotonina, a noradrenalina, a dopamina. Se você inibe a mal, você diminui o metabolismo dessas monoaminas relacionadas com a regulação do humor. Eles são, por exemplo, a amitriptilina e a feneuzina bastante úteis ou podem ser úteis em situações de ansiedade devido ao estresse pós-traumático. Essas informações eu retirei do Hangdale, a edição mais recente, 9ª edição. Já falei do propranolol, ele é administrado antes da reativação da memória e pode apagar as memórias negativas. Né? Então, a gente falou anteriormente que o propranolol ele não tem efeitos centrais. Lógico, o seu efeito agudo geralmente ocorre em consequência a ações periféricas, mas ele pode apagar memórias negativas também, o propranolol. Por isso que isso essa informação nova, né? Uma ação central do propranolol, né? Diminuindo essas memórias negativas, pode auxiliar, lógico, na redução da precipitação de crises de ansiedade. Temos outras substâncias, acetamina, que é um anestésico geral, mas outras substâncias que são drogas ilícitas, elas podem ter efeito semelhantes, reduzindo o que? A estabilidade neuronal. A acetamina, ela é um antagonista de receptor NMDA do glutamato. E aí ela impede as ações do glutamato. E aí, consequentemente, ela pode, além de agir como anestésico geral, pode causar efeito ansiolítico. Mas é muito raro a utilização da acetamina. Na verdade, a acetamina como ansiolítico, né? Ela é utilizada muito mais como anestésico, certo? É utilizada, inclusive, como droga ilícita de abuso, tá? Então, a interrupção de memórias desagradáveis pode constituir um novo tratamento para o estresse pós-traumático. Então, geralmente, por exemplo, quetiapina, amitriptilina, feneuzina, propranolol, cetamina, podem ser úteis no tratamento, né, da redução na interrupção dessas memórias desagradáveis e, consequentemente, reduzindo as crises de ansiedade provocadas por estresse pós-traumático. E aí existem vários neurotransmissores e hormônios que foram implicados nos transtornos de ansiedade e pânico, geralmente glutamato, melatonina, fator liberador de corticotropina, colecistocinina, por incrível que pareça, substância P-neurocinina, neuropeptídeo Y, galanina, orexinas e neuroesteroides. São hormônios que estão implicados como hormônios ansiogênicos. Então, hoje existem estudos, né, dirigidos a esses receptores dessas substâncias. E pode ser que no futuro, ou até mesmo no futuro breve, novos ansiolíticos sejam aprovados para utilização clínica ao agirem nessas vias aqui dessas substâncias, desses neurohormônios, principalmente. Alguns canabinoides, inclusive, capítulo 20 do Hangdale fala bastante dessa via canabinoide, pode também ter propriedades ansiolíticas, tá? Na próxima parte da aula, a gente vai começar a falar dos fármacos hipnóticos, que agem no ciclo vigília-sono, tá? Até daqui a pouco e a gente finaliza aqui a nossa primeira parte da aula. Ok, pessoal? Muito obrigado.